Boa noite, pessoal. Mais uma vez reunidos para dar continuidade à leitura do livro Amanhecer de uma Nova Era. E hoje, no capítulo 12, nós vamos falar sobre as lutas recrudescem. Durante as primeiras horas da noite, foram chegando à instituição de amor e de caridade pessoas atormentadas de vários tipos, deprimidos, em lamentável estado de obsessão provocada por entidades perniciosas. Alguns portadores da esquizofrenia paranoide, outros inquietos com os problemas econômicos que os vergastavam e a grande maioria vítima de problemas existenciais. A necessidade de receber socorro compelira-os a participar das atividades espíritas ante a expectativa de conseguirem libertação e êxito a passe de mágica. Nossa, isso daqui vem muito de encontro com o que eu falei na minha última palestra, semana retrasada, sobre o que as pessoas, a forma que as pessoas chegam no centro espírita e o que elas estão buscando. Elas buscam milagres e respostas a um passe de mágica, que é o que ele está trazendo aqui, né? E a gente, nós trabalhadores que temos, né, todo a bagagem de conhecimento, temos também que ter a delicadeza de conversar com estas pessoas, de levar para elas essa informação, que não seja de uma maneira chocante, né? Que não choque, porque você chega a falar, aqui não tem mágica, aqui não tem, você não vai conseguir tudo o que você quer, porque por conta de um monte de situação. Aí a gente já dá aquele choque de realidade na pessoa, mas ela não entende, ela sente como se ela não quer ser ajudada, né? Que está tudo nas mãos dela. E se ela for procurar ajuda, é porque ela não consegue ter tudo nas mãos dela, né? Então, olha que interessante. Eu quis trazer aqui porque foi o que eu falei lá e é o que está sendo dito aqui, né? Ainda se formulam ideias muito equivocadas a respeito do espiritismo, efeito natural da ignorância generalizada em torno do assunto, assim como das informações destituídas de fundamentos. O Consolador prometido por Jesus veio oferecer aos seres humanos o conforto moral, mas também a diretriz de segurança para que adquira consciência dos deveres em relação à existência, compreendendo que os efeitos que resultam das ações negativas não podem ser detidos, mas diluídos pelas ações de enobrecimento. Ademais, Jesus elucidou que o Paracleto viria a repetir as suas palavras que estariam esquecidas e também dizer coisas novas que naquela ocasião não podiam ser entendidas. Desse modo, a missão do Espiritismo é iluminar a consciência humana, ensinar o indivíduo a encontrar a própria paz sob a inspiração do excelso bem, conduzir com segurança aquele que o busca, propiciando-lhe harmonia interior e alegria de viver. Naquele momento, estava sendo preparado o auditório para a palestra semanal de elucidações sobre a doutrina, após a qual sempre eram aplicados passes coletivos e especiais àqueles mais necessitados que o solicitavam adredemente. Muito inspirada, a expositora da noite abordou o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, incerto no capítulo 5, intitulado Causas Atuais e Causas Anteriores das Aflições. Questão de grande atualidade, foi tratada com lógica e emoção, conduzindo o raciocínio dos ouvintes em torno da justiça das reencarnações e dos impositivos necessários para uma jornada de equilíbrio de saúde. Terminada a mensagem verbal, carregada de vibrações, de harmoniosa e de fluidos salutares, os candidatos às entrevistas especiais seguiram a uma sala contígua, enquanto os demais
permaneceram no recinto para o tratamento bioenergético. Estávamos cooperando com os médiuns passistas quando nosso mentor foi procurado por uma senhora desencarnada em avançada idade, que vinha rogar socorro especial para o neto, naquele momento, sendo orientado pelo atendente fraterno. Mentalmente, convocados, seguimos os demais membros da equipe e acompanhamos o diálogo de um dos jovens depressivos, que também sofria constritora obsessão de uma entidade insensível e vingativa. O aspecto do desencarnado era repelente e permitia perceber-se que se encontrava em fase de transformações lupina, acoplada ao jovem, perispírito a perispírito. Beneficiava-se das suas energias, absorvendo-as por intermédio dos chakras genésico e cerebral, ao mesmo tempo que o induzia à fuga pelo suicídio. Aturdido sem equilibrada coordenação das ideias, com dificuldade e lentidão de pensamento, o paciente dizia-se infeliz, não sabendo o rumo a tomar, conforme narrava ao ouvinte atento. Encontrava-se sob tratamento psiquiátrico e as drogas que usava eram muito fortes, não conseguindo reverter o processo depressivo, ao mesmo tempo que mais o perturbavam. Estava disposto a parar a terapêutica, porém sentia ímpetos de atirar-se pela janela do apartamento em que morava num 10º piso, buscando a morte que seria inevitável. Só fazendo um parêntese aqui, vocês perceberam que os obsessores, eles se conectam aos nossos chakras, né? Aqui no caso está o genésico e o cerebral. Quando a gente dá o passe, quem já tomou passe e quem dá passe, vocês percebem que na hora da gente fazer a dispersão, nós jogamos da parte do abdômen para baixo, que essa dispersão, que é a energia, ela vai direcionada para o chakra genésico, que é para fazer a limpeza. E nas salas, no caso, no passe de entrada, né, no passe de limpeza, e nas salas de tratamento, para quem toma o passo de desobsessão ou o P2 e o CH, que é o choque anímico, o CH não, P2, nós também fazemos a limpeza até o final para fazer a desconexão e a limpeza desse chakra. No ano que vem, eu vou dar um curso de passe, eu estou montando. Aí depois eu vou convidar todos. Mesmo quem já dá passe, eu acho interessante, porque eu tenho bastante informação para passar. Porque Legal. quando a gente está atenta a estes movimentos, a gente entende, tem uma causa, tem um motivo, né? Tudo dentro da doutrina espírita, dos ensinamentos, tudo é direcionado porque tem um motivo. Então, estudar os motivos nos embasa, até mesmo para saber como lidar conosco e com as pessoas que a gente está cuidando, né? Alguém quer falar alguma coisinha enquanto eu tomo um golinho de água? Silvana, já que você vai tomar água, você fala dos chakras, quando você faz a limpeza, do abdômen para baixo, porque existe um canal de saída, né? Sim. É isso. Então, essa parte do baixo ventre aqui, ou eu entendi errado? Quando a gente faz a limpeza dos chakras dentro da sala de tratamento, a gente limpa e reenergiza para ativá-lo, porque os nossos chakras, eles estão fechados. Na hora que a gente ativa eles através de energização espiritual, eles se abrem, até mesmo para possibilitar um fluxo de harmonia e de energia para nós podermos trabalhar, para nós podemos doar, né? Então, quando fazemos essa ativação, a gente também já está limpando. No caso do trabalhador. No assistido, a gente faz, mesmo que não é falado,
O passar de mãos está fazendo a limpeza, o equilíbrio e a harmonização, tá? Em todo o aspecto. Mesmo que a gente não fale ou que as mãos não estejam impostas. Dentro da sala de tratamento é feita a limpeza, tá? Entendi. Obrigada. Imagina. Nesse interim, explicou com dificuldade. A avózinha me apareceu em sonho, amparando-me. No dia imediato, experimentei uma paz que já não recordava de haver sentido antes, mas logo depois voltaram as estranhas sensações e tornaram-se agudos os impulsos para o salto no vazio. Em casa, sou muito martirizado por meu pai, lamentou com voz trêmula, que me considera um demente e preguiçoso, o que mais me atormenta e assusta. Não fosse o apoio de minha mãe, eu já teria resolvido essa dificuldade. Parou a narrativa e deixou-se dominar pela emoção das lágrimas. Era jovem com menos de 25 anos de idade, apesar do desgaste que demonstrava, dando-lhe a aparência de envelhecimento precoce. Inspirado pelo seu guia espiritual, que demonstrava sentimento de compaixão pelo enfermo, o amigo ouvinte explicou-lhe: nem toda doença é realmente apenas doença. Conforme você ouviu na palestra, há pouco, todos provimos de existências anteriores nas quais nem sempre mantivemos uma conduta sóbria ou digna, prejudicando, pela nossa incúria, outras pessoas que não conseguiram perdoar-nos. A morte arrebatou uns e outros, mantendo as consequências do seu comportamento escritas na consciência. Ao retornarmos à Terra, para darmos continuidade ao processo evolutivo, defrontamos os gravames que seguiram conosco, agora em forma de resgate. Sofrimento, perturbação, especialmente provocados por aqueles que padeceram em nossas mãos ou graças a nós. Não pouco desses espíritos, sedentos de vingança, vinculam-se-nos mentalmente e transmitem-nos os seus pensamentos negativos, desejando o nosso fracasso. A depressão é uma das formas pela qual a divina consciência ajusta os endividados morais, porque a culpa adormecida na consciência ressurge, gerando conflitos e perturbando as neurocomunicações. Concomitantemente, porém, aqueles adversários investem furiosos contra a nossa fragilidade e agravam-nos o distúrbio, intoxicando-nos com as suas energias deletérias, com os seus pensamentos de ódio e, com o tempo, conseguem dominação quase absoluta sobre a nossa vontade. Torna-se necessário um grande esforço para nos desprendermos da situação desditosa, recuperando a lucidez mental e o interesse pela vida. Você fez muito bem em vir até nós, e acredito que haja sido a sua avó, generosa, quem o inspirou a essa tomada de decisão. Não desanime, porquanto agora começa uma fase nova e feliz da sua atual existência. Mediante a terapia pelos passes, as instruções que absorverá nas palestras públicas e o seu esforço mental, você conseguirá libertar-se da constrição afligente do perseguidor e dos impulsos que o empurram para o suicídio. Se resolvesse o problema, o suicídio seria uma forma de libertar-se dele. No entanto, porque a vida prossegue, aquele que foge das aflições dessa forma, as reencontrará no além-túmulo, ampliadas, somando-se às dores impostas pelos gestos de covardia. Recorra à oração, a leituras edificantes, de forma que o seu pensamento abandone o pessimismo e passe a cultivar a esperança e a alegria existencial.
assim contribuindo para a normalização das neurocomunicações, graças também aos medicamentos que irão cooperar em favor do seu reequilíbrio. Passe à sala de passes, beneficiando-se, desde já, e reprograme a sua existência. Você somente poderá ser ajudado se resolver por ajudar-se, oferecendo a sua parte, que é indispensável nesse processo muito complicado. É simples, não é, gente? Está tão bem explicadinho, todos os nossos propósitos, condutas, pensamentos, atitudes. É que na hora de a gente passar por isso, pega o emocional e dá aquela desestabilizada. Porque nós estamos sob o jugo de muita energia pesada que recai sobre o planeta, e quando a gente é um pouco mais sensível, a gente se sente dobrado, né? Revelando melhor ânimo, o jovem levantou-se e retornou ao recinto onde estivera antes. Um médium solícito acercou-se-lhe e aplicou-lhe passes com vibrações de saúde e paz. Por nossa vez, o mentor também contribuiu com a sua energia poderosa, praticamente anestesiando o acompanhante desencarnado, sandeu e cínico, que zombava da sua vítima. Essa explicação que foi dada para o rapaz também foi direcionada para o algoz dele, né? Porque os dois estão em aprendizado. Ato contínuo, Dr. Bezerra afirmou à vozinha confiante que ainda naquela noite o neto seria convenientemente atendido, além do auxílio que acabara de auferir. Então, lembrando que nas leituras eles nos colocam que depois que o centro espírita fecha, eles dão continuidade ao tratamento, né? Lembram? Nem que eles vão na casa da pessoa que ela está dormindo, esperam adormecer, o espírito se desprender e levam para o tratamento. Os jovens que se apresentara antes quase vencido, renovou-se. Experimentou a esperança de conseguir a cura e, assessorado pela avó, saiu reflexionando de maneira diferente a respeito do problema que o angustiava. Quando a verdadeira solidariedade viger entre as criaturas humanas e todas se recordarem de que o bem-estar de um membro redunda na alegria de todos, mudar-se-ão os quadros do sofrimento, em razão do auxílio recíproco que predominará, vencendo o egoísmo e as paixões primárias, responsáveis pelos desastres morais e espirituais que assolam a Terra. A missão do Espiritismo é a de conduzir as consciências aos irreprocháveis cultos do dever, sendo o amor como diretriz segura e insubstituível, o que não implica a aceitação dos disparates apresentados pelos insanos, mas coragem para divulgar e viver o bem em todas e quaisquer situações, trabalhando-se pela ordem e pelo progresso, tanto individual quanto coletivo. Mais tarde, quando as tarefas convencionais da instituição forem encerradas, o nosso benfeitor convidou-nos e, ante a aquiescência do generoso irmão, programou o trabalho de socorro ao jovem depressivo e obsidiado. Às primeiras horas da madrugada, estávamos todos reunidos, os mesmos que participáramos do socorro ao rabino judeu, para o enfrentamento com as lutas que sempre recrudescem, especialmente nesses graves dias de transição planetária. Dr. Bezerra destacou 2 cooperadores desencarnados da casa para que fossem buscar o jovem Raimundo, em parcial desprendimento pelo sono, a fim de que se desse continuidade ao seu tratamento espiritual. Em breves minutos, os diligentes amigos retornaram, conduzindo o espírito adormecido
a qual, ao qual se encontrava ligado o perturbador consciente, que blasfemava colérico. Como as vinculações existentes entre a vítima e o algoz são sempre na área do perispírito, liberando o seu espírito pelo relativo desprendimento do corpo, os vínculos permanecem, arrastando os exploradores desencarnados ao lugar em que o espírito compareça, quer lúcido ou adormecido. Despertado pelo amigo dos sofredores, Raimundo procurou identificar onde se encontrava, reconhecendo a vozinha que o acompanhara desde o lar e buscou o reconforto de sua presença. Só lembrando aqui que, como o obsessor está ligado aos chakras do encarnado, ele está ligado aos chakras do perispírito, não aos chakras do corpo físico, tá? Então, quando o espírito se desprende na hora do sono, de dormir, do sono, essa conexão ligada ao perispírito, o obsessor vai junto. Ele não fica lá com o encarnado ligado ao corpo físico, tá? Estou só relembrando, porque pode ser que depois alguém venha escutar e não saiba, né? Não tem essa informação. Sem delongas, a sua benfeitora explicou-lhe, em breves palavras, que aquele seria um momento de alta significação para a sua existência, conclamando-o a permanecer em paz e em confiança. O dirigente espiritual hermano proferiu a prece ungida de amor, que dava início à reunião, enquanto Dona Celestina concentrava-se profundamente, ampliando as irradiações perispirituais em atitude receptiva. Dr. Bezerra, por meio de passes dispersivos, aplicados no paciente e no seu adversário, libertou o vingador, que logo foi acoplado a médium em transe. De imediato, fugindo de cólera, o desditoso interrogou: que passa? Qual a razão deste conselho ou tribunal reunido que me obriga a apresentar-me contra o meu próprio interesse? Com voz dúlcida e bondosa, o mentor esclareceu: não se trata de uma nem de outra organização, mas de uma reunião fraternal para um diálogo esclarecedor. Como o amigo não ignora, o intercâmbio entre as duas esferas da vida é contínuo e significativo. Aqui estamos a serviço de Jesus, para libertá-lo do sofrimento que se prolonga por alguns decênios, somente por teimosia do irmão. Nada justifica a sua inclemente perseguição ao jovem Raimundo, que lhe padece a injunção perversa, ameaçando-o de destruição da existência física. Todos renascem para progredir, para reparar e libertar-se do mal que lhe permanece esculpido nas delicadas fibras morais. Por que a falsa preocupação comigo, que lhe sou a vítima, que lhe experimentou o gladil da perversidade, ceifando-me a vida em dias não muito distantes? Porque a preocupação benéfica em relação ao miserável que muitas vidas ceifou inclemente, entre as quais se encontrava a minha própria. Éramos irmãos de sangue, mas diferentes em valores éticos. Enquanto eu era um verdadeiro Abel, ele sempre revelou-se um tremendo Caim. Com a morte dos nossos pais, ele deveria assumir os bens que nos pertenciam e proteger-me, por ser mais jovem e menos experiente. Que fez o insano? Apoderou-se, por meios ilegais, de todos os recursos, deixando-me a miséria, vitimado por doenças terríveis, sem qualquer apoio nem misericórdia. Até que a loucura de mim tomou conta, atirando-me às ruas do abandono total, quando veio a consumpção do corpo entre vagabundos, outros amparados sob os viadutos da urbe paulistana.
Acompanhei os restos materiais em decomposição, devorados pelos vibriões, e sofri a vampirização de outros desditosos que me constrangeram a mais horrores do que aqueles que eu trazia no coração. Isto porque, ainda lúcido, jurei vingar-me e bebi todo o ácido do ódio e do desespero de que era possível, a fim de recuperar o que era meu. Como, porém, eu poderia conseguir se a justiça terrestre pertence aos poderosos que a tudo e a todos subornam e ganham? Não foram poucos os recursos legais que procurei, sem qualquer resultado. Não bastasse o furto da herança, informado da minha situação de desespero, para atemorizar-me, contratou bandidos que me seviciaram, quase me matando, do que decorreu uma das enfermidades cruéis que me devorou até as últimas forças da lucidez. Um dia, por fim, libertei-me dos vampiros que me exploravam e recuperei a liberdade para encontrá-lo em novo corpo, marcado pelos conflitos da sua infâmia. Dei-me conta dos decênios que se haviam passado, nos quais sofri as garras infernais do mal, reunindo forças para a vingança. Sentindo-me atraído por desconhecida força para o infiel, compreendi que podia ser o juiz do nosso combate, resolvendo por piorar-lhe o desequilíbrio e ânsia intermina de vê-lo do lado de cá, onde o aguardo como volúpia, para fazer com ele, conforme aconteceu comigo, em razão da sua ganância e perfídia. Não há dor mais doida do que aquela que é fruto da traição de um irmão ambicioso e frio, somente por meio, somente por meio do mesmo recurso que lhe seja imposto é que se pode tranquilizar aquele que foi sua vítima. Olha que interessante, ele comenta que mesmo sendo uma pessoa que não era um rapaz do mal, ele era uma pessoa boa, né, dentro do que se considera o ser humano bom, e por ele ter sido traído, enganado, ele desencadeou a raiva, a ira, o ódio. E quando ele desencarnou, o que que tinha na alma dele? Esses sentimentos que o tornaram fácil presa para a vampirização, que são os espíritos que sugam a energia logo depois que a gente desencarna. Nós ainda temos a energia do vital, do físico. Então, quando nós não somos protegidos e temos a questão da imoralidade, da maldade, né, que tem uma condição evolutiva mental muito baixa, nós somos vitimizados pela vampirização. Eles sugam essa energia restante. Talvez se ele tivesse mantido a postura dele de um ser humano do bem, não que ele teria compreendido o que o irmão fez, mas não teria desencadeado tamanho ódio, ele teria sido protegido pela espiritualidade ao desencarnar, né? Então, olha como nós somos responsáveis pelo bem e pelo mal de todas as formas do que acontece com a gente. A exposição era feita em tom de sofrimento e de revide com inflexão em comum. Misturava-se o ódio à amargura e ao desejo de desforço. Retorcendo-se na aparelhagem mediúnica, o espírito estridulava, produzindo baba pegajosa que o médium exteriorizava com os olhos demensuradamente abertos. Havendo deixado que todo o fel fosse derramado, Dr. Bezerra falou-lhe com voz paternal. Compreendemos, sim, todas as suas dores e somos-lhes solidários. Todos nós, na fieira das reencarnações, vivenciamos momentos quase semelhantes, porquanto os instintos agressivos e malévolos em predominância em nossa natureza espiritual promovem essas situações terrivelmente desventuradas. Em Caim,
reza a tradição mitológica, Deus colocou um sinal para que ele expungisse, enquanto vivesse, o crime contra o seu irmão Abel. Também nele, Raimundo, as leis soberanas esculpiram a culpa que o vem acompanhando no trânsito carnal, a fim de que se recupere, não se fazendo necessária a aplicação da sua clava de justiça, que o torna verdugo, deixando de ser vítima. Qual atitude que aprendemos com Jesus no Calvário, após ser traído por Judas, negado por Pedro, seus amigos e irmãos, por ele elegidos, e por toda a massa que recebera misericórdia e vida por intermédio das suas mãos? Foi o perdão global a todos aqueles que o maceraram, que o desconheceram, que o crucificaram. Isto porque somente o perdão possui um lenitivo para diminuir a crueza purulenta das feridas do coração e da alma. Mas eu não tenho forças para o perdoar, reagiu indignado, indigitado. Desde que, neste momento, não tenha condições para o perdoar, elucidou o mentor, dê-se a si mesmo a oportunidade de experimentar a felicidade, de libertar-se dele, a quem se aferra desde há muito tempo. Enquanto vicejar o ódio nos seus sentimentos, a ferro e fogo de desespero, o mesmo ficará moldado no cerne do seu ser, como um lobo que caça a ovelha perdida ao seu alcance. Devorá-la não resolverá o problema, porque este é interno. É sede de loucura que não cessa, quando deveria desaparecer. Observe o seu aspecto, a perda sensível da forma humana, em decorrência das fixações lupinas que acalenta, como um animal ansioso por consumir a presa. Você é filho de Deus, que o ama e sabe do seu sofrimento. Ele, porém, é pai de ambos, sabendo aplicar o corretivo no ingrato e convidando o que foi vitimado à evolução. No mito bíblico, Abel foi substituído por Sete, graças ao amor de Deus. De igual maneira, deixe morrer a lembrança tormentosa e renasça na forma do outro irmão que veio depois. Mas como fica a justiça? Ele caminhará feliz enquanto eu permanecerei na sombra do desespero indefinidamente? De forma alguma, repostou o sábio mentor. Isso acontecerá. Marcado com a memória da culpa, como renasceu pelo crime hediondo perpetrado, ele traz as condições para sofrer a depressão depuradora, enquanto a aparelhagem genésica que você vem explorando apresenta-se-lhe desde a adolescência com graves impedimentos que o angustiam, sendo uma das causas psicológicas do transtorno de que você se aproveita para mais complicar. Nesse Comenos, os irmãos Petitinga e Jesus aplicavam energias saudáveis no vampiro atormentado, que iriam alterar a forma em fase degenerativa e diminuir o impacto do ressentimento, do desejo de vingança. Dando um significado, sinal à vozinha de Raimundo, esta aproximou-se do rebelde e disse-lhe, não me reconheces, Melquiades, fui mãe de ambos naqueles dias tormentosos. Retornei ao mundo da verdade antes que o teu pai, e desde então tenho buscado o consolo da perda do filho querido, como Eva na Bíblia, rogando a Deus que me devolvesse. Desse modo, reencontrei o nosso infeliz Caim, mas também o sofrido Abel, que necessita transformar-se no complacente Sete para a felicidade de todos. Teu pai retornou com ele e hoje, no mundo físico, cobra-lhe os desmandos, detestando-o, molestando-o com remoques que lhe vêm do inconsciente amargurado.
Não te parece demasiado um pagamento duplo? Até quando ele resistirá sem que ambos, tu e teu pai, sejais responsabilizados? Haverá somente uma mudança de postura, na qual o perseguido de hoje, tornando-se vítima daqueles a quem feriu ontem, reclamará também por justiça. Torna-se uma roda de sofrimentos sem fim, que necessita ser interrompida pelo amor. Daqui a gente já entende o círculo das reencarnações, né? A roda de Sansara. Um começa, o outro termina, o outro começa e um não termina e vai. E a gente nunca sai do lugar. Mesmo que sejamos nós a vítima de alguma forma, que possamos interromper esse ciclo, que possamos engatar em um outro rumo, em um outro caminho, para quebrarmos essa constante viciação cíclica, né? O infeliz ouvia deslumbrado, boca aberta, chorando copiosamente, sem poder expressar-se verbalmente, tal a surpresa que o acometeu. Trêmulo e tartamudeando, ergueu a cabeça na direção da voz doce e amena, logo interrogando. Conheces toda a minha dor. O desespero enlouquece-me. Odeio com todas as veras do coração. Este desespero não tem fim. Anelo por arrebatá-lo de volta ao mundo das sombras infernais e aqui trucidá-lo sem nunca o destruir. Após um silêncio angustiante, deu um grito de desespero suplicando. Tem piedade de mim, que sofro o desvario que nunca termina de consumir-me, e faze-me esquecer, somente esquecer, pois que não aguento mais este fardo insuportável, esta pressão que me trucida interiormente. Aqui estou, filho do coração, sempre como tua mãe, que muito te ama e também sofre com a tua dor. Sois meus filhos, tu e ele, necessitados ambos de carinho e de oportunidade. Dorme na graça do Pai, que nunca nos pune, que jamais deseja a infelicidade de quem quer que seja e aguarda o amanhã que surgirá risonho para ti, para todos nós. Repousa, filho do coração. No teu sono, refaze as paisagens sombrias do teu pensamento. Juntos, depois, trabalharemos pela redenção do ingrato, amparando teu pai que derrapa também pela senda da animosidade da qual desconhece a causa. Até aqui alguém quer fazer algum comentário, secar as lágrimas? Ah, E forte, hein? né? Nossa Senhora, Segurando a emoção aqui na leitura. muito forte. A mãe não tem paz até lá, né, mesmo. Eu ia comentar que é sempre a mãe, né? É. Quase todas as histórias, se não todas, sempre é a mãe. A mãe, ela é a figura de ternura, amor assim, imensurável, né? Independente de ter sido em tantas outras vidas, o vínculo que fica, porque nós geramos, né? Nós trazemos para dentro de nós, cresce dentro, então não é que nós somos a dona, mas nós alimentamos desde o ventre. Então, nunca nenhum filho, independente de ser nessa vida ou de outras tantas passadas, nunca nós vamos deixar de amar aquele que a gente gerou, né? Com certeza. Fora que somos portais do mundo, né? E Sim, é uma grande responsabilidade. Eu penso tanto sobre isso, gente. sim, muito, porque tem tanta coisa alinhada a este momento, né? De gerar, de trazer a vida, de criar, de amar. Inclusive aquelas mães que ainda não entenderam o poder de ser mãe, né? E simplesmente passam pela vida. E tá tudo certo também, é um aprendizado, né? E mesmo assim, eu vou dizer assim, com esse não se importar muito,
ainda tem o resquício do amor pelo filho em algum momento, né? Vai saber se a gente já não foi essas mães, né, que não tem essa consciência, né? Sim, E exato. hoje a gente está numa situação um pouquinho, né, um entendimento melhor e a gente passa por isso de uma forma diferente, né? Ah, sem dúvida. Iluminando-se em razão da imensa ternura que derramava em direção do sofredor, tomou-o nos braços como se fora a criança de antes e o retirou dos fluidos da médium, que passou a recuperar-se das descargas doentias transmitidas pelo enfermo espiritual. Essa médium também tem que ser muito boa, né? Para poder se desvencilhar de tanta energia pesada. Entregando o filho adormecido aos enfermeiros diligentes, a dama feliz agradeceu ao mentor, igualmente tocado nos sentimentos de amor, afastando-se. Raimundo acompanhava todo o acontecimento sem o entender. Quando o doutor Bezerra, tomando-lhe as mãos, explicou-lhe suavemente: hoje tem início um diferente amanhecer em tua existência. Toda dor, por mais se prolongue, alcança o momento de cessar. Isto porque o amor é a lei que vige soberana em todo o universo. Recomeça o caminho e ama, procurando reabilitar-te dos gravames do passado que te seguem como torpe sombra. Enfrentarás ainda, por algum tempo, o transtorno depressivo a que fazes jus, tendo ocasião de meditar na dimensão dos antigos desmandos e considerar as grandiosas messes de que podes dispor para auto-iluminar-te e servir à sociedade. Deste contato conosco, terás uma ideia pálida ao despertar, porém todas as ocorrências estarão arquivadas no teu inconsciente, a fim de que a tentação da prepotência e do crime não mais encontre guarida nos teus sentimentos. Que o Senhor de bênçãos te favoreça com a sua misericórdia e paz. Eu confesso que a questão da depressão eu nunca tinha ouvido falar que estava ligada a perturbações de resgates de posturas do passado. Primeira vez que eu leio sobre isso. É interessante. Então, quando a gente vai tratar a depressão de uma pessoa na sala de tratamento de passe, ter essa informação, essa consciência, até auxilia a encaminhar um tratamento direcionado para a limpeza energética do perispírito, né? Que carrega essa, como que eu posso dizer, essa carga de atos passados, né? Interessante essa informação. Vocês sabiam disso? Já chegaram a ler? Eu sabia, mas eu não sei onde eu li. Deve ter sido alguma coisa do André Luiz. Mas Ah, eu sabia sim. legal. Eu tô assim maravilhada com essa nova informação. Tô adorando ter aprendido isso. Ato contínuo induziu-o ao sono e propôs que fosse levado de retorno ao lar, o que aconteceu de imediato pelos cooperadores dedicados. Podíamos constatar que o sono físico é excelente oportunidade de convivência com o mundo espiritual, no natural retorno ao país de origem, cada indivíduo sendo levado ao campo vibratório que lhe diz respeito, por afinidade, realizando viagens astrais a outros níveis e regiões para aprendizagem, ou a sítios de sombra e de dor correspondentes às aspirações que lhes sejam compatíveis. Ademais, confirmávamos que a lei vigente no universo para os seres pensantes após a de amor é a do trabalho incessante, que se encarrega de os promover na escala evolutiva. O repouso é engano dos nossos sentidos, porquanto, na simples mudança de atividade, desfruta-se de refazimento, de motivação para prosseguir.
E assim finalizamos o capítulo 12 com uma baita de uma lição. Quando formos dormir, vamos nos propor, após as nossas orações, rogar aos nossos mentores, ao pessoal aos espíritos amigos que nos acompanham, que nós possamos ser levados para locais de estudo, ou então para sermos tratados, para que a gente não fique vagando, porque quando a gente dorme, a gente sai do corpo, a gente vai direcionado à mesma frequência energética. Então, hoje eu não estou bem, eu vou dormir com uma preocupação, tristeza, mágoa, papá. Não deu certo o dia, não conquistei aquilo que eu quis, eu estou cheia de problemas para resolver. Eu vou ser direcionada para um local onde as minhas perturbações têm afinidade energética. Eu não estou bem, passei o dia mal com os mesmos problemas. Eu vou fazer minha prece e vou pedir para me levarem para um local onde eu possa ser tratada. Eu estou pedindo direcionamento. A espiritualidade, ela nunca faz aquilo que você não peça. Eles são muito disciplinados. Então, se eu não estou preocupada em pedir, eles não vão se preocupar em me ajudar, porque eu tenho que fazer o movimento, né? Às vezes eu digo para as pessoas, o fato de você levantar e ir fazer, ir numa igreja, ir no meio de um parque fazer uma oração para Deus, ao invés de você esperar que as pessoas te carreguem, que as pessoas te ajudam, porque elas vão te ajudar. Se for preciso, elas vão te carregar. Mas você tem que fazer o passo de ir. E assim é com a espiritualidade, no plano quando a gente dorme, nos locais onde nos direcionamos, né? Eu só vou encerrar aqui a gravação e a gente continua conversando, tá bom? Pessoal, até a próxima semana, se Deus quiser.